Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pedro Viana Júnior, do canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos embarcar numa fascinante viagem no fragmento da história dos primórdios do cristianismo, que começa lá no final da antiguidade. Esse tema está relacionado à chamada história das religiões, que estuda o conjunto de práticas e de crenças, de ritos e de mitos das religiões. Mas antes, a nossa vinheta. Mas antes de falarmos do assunto do vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não se esquecendo de ativar o sininho, que é uma forma de incentivar esse trabalho. Sigam nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, o Instagram, o Facebook, o Twitter, que tem uma variedade de publicações relacionadas aos temas aqui abordados. Muito bem, eu considero a história das religiões fascinante, mesmo não tendo uma religião específica, porque ela explica a trajetória da própria humanidade e isso é muito incrível. Mas mesmo que eu não seja um religioso ou não tenha religião, eu fico pensando a seguinte coisa: eu nasci aqui no Brasil, que é uma nação laica com um número enorme de religiões, comparado a outros países, inclusive crenças que foram criadas aqui. Enfim, se eu não tivesse nascido nesse país, tivesse, nascido no Japão, possivelmente eu seria budista, certo? E se eu vivesse na Índia, seria mais provável que eu fosse hinduísta. Quem sabe? São algumas questões contrafactuais apenas para nos fazer pensar. Você deve ter acompanhado no último mês a canonização de Irmã Dulce, baiana que em vida construiu as obras sociais que receberam seu nome para o atendimento de pessoas mais necessitadas. Peraí, Juju. A beata foi canonizada pelo Papa Francisco e passou a ser considerada Santa Dulce. Meu Deus do céu. A beata foi canonizada pelo Papa Francisco e passou a ser considerada Santa Dulce dos Pobres, juntamente com outros 4 beatos de diferentes nacionalidades. O rito de canonização, como é chamado a cerimônia, aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, com um público estimado em 50 mil participantes. Mas por que alguém é canonizado e se torna santo? Qual o propósito disso? E mais, qual foi o primeiro santo católico? Ou ainda, como se deu os primeiros séculos do cristianismo? Os últimos, nós vimos, entre eles, Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa genuinamente brasileira. Tudo isso e mais é o que nós veremos no vídeo de hoje. Para entendermos melhor esse fragmento, da história, nós teremos que retroceder quase 2000 anos, lá nos primórdios do cristianismo. Então vamos lá. O primeiro santo católico foi Estevão, aquele que foi perseguido por Saulo de Tarso, que depois iria ser São Paulo.
um dos discípulos mais importantes do cristianismo, que possui vários livros no Novo Testamento, cuja autoria lhes é atribuída. Santo Estevão é considerado, na verdade, um protomártir, ou seja, o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 homens creditados, cheios de espírito e de sabedoria, cuja comunidade cristã lhe dava bom testemunho, segundo o livro de Atos. Ele foi escolhido como diácono da Igreja Nascente logo após a morte e ressurreição de Jesus, pregando os ensinamentos de Cristo e convertendo tanto judeus quanto gentios. Foi detido pelas autoridades judaicas, levado diante do Sinédrio, a Suprema Assembleia de Jerusalém, onde foi condenado por blasfêmia, sendo sentenciado a ser apedrejado até a sua morte. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o túmulo de Estevão ficou perdido, sendo achado somente em 415, quando um padre, através de um sonho, disse ter visto a localização da tumba. Em Portugal, o culto a Santo Estevão encontra-se associado às festividades pagãs do solstício de inverno, as chamadas Festas dos Rapazes, nas aldeias de Trás-os-Montes, uma província histórica no extremo nordeste, que manteve as suas tradições praticamente intocadas devido ao seu isolamento secular. Não foi apenas esse culto que esteve associado às festas pagãs do início do inverno. Lembrando que paganismo refere-se às tradições religiosas dos povos politeístas, que na Bíblia são chamados de gentios. O próprio nascimento de Jesus Cristo, que foi instituído em algum momento do século IV pela Igreja Católica para acabar com o antigo e muito popular culto romano do deus Sol Invicto, com comilanças homéricas, que foi tornando um culto oficial pelo imperador Aureliano em 25 de dezembro de 274. Tempos depois, a igreja escolheu a data para a celebração do Natal. O dia escolhido para celebrar Santo Estevão foi 26 de dezembro, pois Jesus, na verdade, sofreu o primeiro martírio e as datas não poderiam se confundir. Um forte concorrente do cristianismo foi o mistraísmo, derivado de Mitra, deusa de origem persa, uma religião de mistérios que recebeu grande adesão dos soldados romanos e que teria surgido em época helenística. A partir do século III, gerou-se no mistraísmo um sincretismo com certos cultos solares, como o já mencionado Sol Invicto, pois supostamente Mitra teria nascido também no dia 25 de dezembro, possuindo dessa forma significação solar. A religião mitraica tinha raízes no dualismo zoroástrico, a oposição entre o bem e o mal, o espírito e a matéria. Nos cultos helenísticos, Mitra passou a ser um deus do bem, criador da luz e em luta constante contra a divindade obscura do mal. Seu culto estava associado a uma existência futura e espiritual completamente libertada da matéria. O culto era celebrado em grutas sagradas, onde o principal acontecimento era o sacrifício de um touro cujo sangue fazia brotar a vida, propiciando a imortalidade. Para alguns povos do Mediterrâneo, Mitra era uma junção do deus da guerra Ares e Héspero, a estrela que simbolizava o planeta Vênus. A escolha do cânone bíblico, ou seja, dos livros sagrados, tornou-se fechado após a rejeição de certos livros denominados apócrifos, que não podem ser aceitos como a palavra de Deus. Distinguindo-se do cânone teológico, o conjunto de santos padres e dos santos, que a Igreja Católica periodicamente acrescenta novos indivíduos, que desempenharam uma obra admirável através do processo de canonização
como o que aconteceu recentemente com a Santa Dulce dos Pobres. Mas se no mundo contemporâneo uma vida de caridade e fé são suficientes para alcançar a santificação, não se pode dizer apenas isso para os primeiros santos nos primórdios da cristandade. Não foi apenas Santo Estevão que teve um fim trágico. Seu perseguidor, São Paulo, supõe-se ter sido decapitado. Na véspera de sua execução, ele teria dito: lutei o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Com exceção de São Lucas, todos os apóstolos foram perseguidos, torturados e mortos pelo nome de Cristo Jesus. São Pedro foi crucificado, mas se achava indigno de ter o mesmo fim que o seu mestre e pediu para que sua cruz fosse invertida. Santo André, também apóstolo, foi morto numa cruz em formato de X. Outro exemplo, Inácio de Antioquia, importante teólogo do cristianismo primitivo, um santo padre. Foi o primeiro cristão devorado por leões no Coliseu de Roma. Já o diácono Lourenço de Huesca foi condenado a virar churrasco. Os algozes construíram uma espécie de grelha sobre a brasa e o colocaram ali para torrar até a morte. Diz a lenda que São Lourenço teria encarado o martírio com bom humor, dizendo aos seus carrascos: este lado do meu corpo já está bem assado, podem virar ao outro lado agora. Algo que virou um costume estabelecido foi a atenção aos restos mortais, locais de sepultamento e relíquias dos santos, que muito tempo depois, no século XVI, traria uma questão emblemática duramente criticada, que levou à reforma protestante, à prática da simonia, o comércio de relíquias sagradas. Por fim, ao término do período das perseguições, esses ritos de veneração aos santos, aos mártires, já estavam consolidados entre as comunidades cristãs. Igrejas eram construídas em cima do pedaço de chão em que seus heróis estavam enterrados. Locais que passaram a ser vistos como terra sagrada. Por enquanto, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta e compartilha, para que possamos continuar a desenvolver mais conteúdo para te ajudar nas tuas aulas de história, geografia, redação ou mesmo para se inteirar nos assuntos. Lembrando que eu estou aqui unicamente a serviço do conhecimento para você nessa importante plataforma que é o YouTube. Até mais.